Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que nosso Senhor Jesus, Ele venha abençoar os meus irmãos católicos, os meus irmãos crentes de todas as denominações e os meus irmãos livres pensadores. Que o Espírito Santo abençoe a todos. Amados irmãos aqui do Facebook, tem uma palavra para a nossa meditação. Gostaria que você ouvisse a palavra. Meus irmãos do YouTube, que Deus vos abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, tem uma palavra para todos nós, para a nossa meditação. Aleluia! Se encontra no Evangelho de João 16. Evangelho de João 16. Hoje é terça-feira, dia 21 de novembro do ano de 2023. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu quero falar algo antes de eu ler a palavra de Deus. Olha, valorize o Espírito Santo de Deus. Valorize o Espírito Santo de Deus. Porque eu venho falar algo e gostaria que o teu coração se enchesse de temor no que eu irei falar. Para nós está hoje dentro de uma igreja, pregando, ouvindo a palavra de Deus, cooperando, fazendo missões. Isto custou um preço muito alto. O primeiro preço alto que custou foi o sangue de Jesus Cristo derramado por nós. Assim me expresso. O segundo preço foi o sangue dos discípulos, o sangue dos missionários. O primeiro preço foi o sangue de Jesus. Depois o sangue dos discípulos de Jesus. E de lá até nos
dias de hoje, me expressa-se para o Evangelho chegar aqui no Brasil, custou também preço de sangue de missionários que tentaram chegar no Brasil e foram mortos. E graças a Deus, o Evangelho chegou ao Brasil, mas os primeiros pioneiros da fé, eles sofreram muito. E hoje, eu vou falar, a maioria das igrejas estão pisando em favo de mel, estão esbanjando, desperdiçando o tempo precioso, aonde deveria valorizar o Espírito Santo de Deus, pregar contra o mundanismo. Estão pisando em favos de mel. Aqui, eu estou falando aqui no Brasil, estão pisando em favos de mel. Tem um provérbio que diz o seguinte, que a alma faminta, o amargo é doce. E para a alma farta, ela pisa em favos de mel. Então estão pisando em favos de mel. Só que eu venho falar algo. Em breve o Espírito Santo vai ser tirado dessa terra. E quando o Espírito Santo vir ser tirado dessa terra, aí vós vai ter fome dos favos de mel que vós pisaram, desperdiçaram, esbanjaram e não valorizaram. O Evangelho de Jesus é o mesmo. O Evangelho não muda. A porta é estreita. A porta para a salvação, a porta é Jesus. O caminho é estreito. Queira vós dar crédito do que eu estou falando ou não. A minha obrigação é transmitir a verdadeira palavra de Deus. Meus amados irmãos, aqui no Evangelho de João 16, eu irei ler alguns versículos e eu gostaria que meus irmãos aqui do YouTube e no Facebook, quem for visualizar, meditasse comigo
na palavra de Deus. Aqui no Evangelho de João 16, tem o tema o seguinte: a continuação das últimas instruções aos discípulos. Jesus, ele dando as suas últimas instruções para os seus discípulos, porque ele já estava perto de se entregar a vida por mim e por você. Mas antes dele se entregar a vida por mim e por você, ele deu umas instruções, ele instruiu os seus discípulos. E vamos meditar na palavra de Cristo. Vamos meditar no que o Senhor instruiu os seus discípulos de Cristo para a edificação da nossa vida espiritual. Repito, antes do Senhor entregar a vida dele por mim e por você, ele instruiu seus discípulos. Primeiro ele instruiu, aqui no Evangelho de João, ele estava instruindo seus discípulos sobre as coisas que iriam acontecer com seus discípulos e para nós também. Para nós também. Porque aqui no Evangelho de João 17, do seu capítulo, aqui no Evangelho de João 17, do seu capítulo 20, quando Jesus, ele orou ao Pai, para o Pai santificar os seus discípulos na verdade, na palavra de Deus. Aqui no Evangelho de João 17, 20, Jesus ele fala, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Mas aqui no Evangelho de João 16, as instruções que Jesus ele deixou advertir aos seus discípulos o que ia acontecer com os seus discípulos. E dentro aqui desta passagem, Jesus também, ele vem falar da vinda do Espírito Santo. Evangelho de João 16, 1, diz aqui, tenho vos dito estas coisas, para que vós não escandalizeis.
Versículo 2 diz aqui, ó, expulsar-vosão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço para Deus. No versículo 3 diz: e isso vos farão, porque não conheceram ao meu Pai e não conheceram a mim. Versículo 4 diz: mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Até no versículo 4, eu irei trazer uma pequena resumida, e depois do 4 eu continuarei. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele aqui instruindo seus discípulos. Ele diz aqui no Evangelho de João 16 e do seu versículo 2 diz o seguinte, ó: expulsar-vosão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço para Deus. Ó, aqui Jesus Cristo, ele instruindo seus discípulos e falando para os seus discípulos, Evangelho de João 16 e do seu versículo 2. Jesus, ele falando para os seus discípulos, que os seus discípulos, eles iam continuar a pregar o Evangelho que eles aprenderam, iam aprender mais quando viesse o Espírito Santo, aonde nós iremos ver aqui no versículo mais abaixo, mas aqui no versículo 2, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele deixou bem declarado para os seus discípulos que eles iam ser expulsos das sinagogas
sinagoga era um lugar onde os judeus se ajuntavam para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Mas só que Jesus, ele fala aqui o seguinte: ele deixou bem declaradamente. Jesus, ele não fez como se diz rodeio. É um ditado que diz. Jesus foi bem firme ao falar com seus discípulos. Eles vão expulsar vós da sinagoga. E vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço, pensando que está fazendo um serviço para Deus. Jesus, ele deixou bem declarado aqui para os seus discípulos: olha, eu vou para o meu Pai, mas o Evangelho vai continuar com vós. O Evangelho vai continuar, mas muitos vão expulsar vocês das sinagogas e muitos vão querer até mesmo matar a vós, pensando que está fazendo um serviço para Deus. Aí no versículo 2, a palavra vem, o versículo 3, ó. Jesus, ele afirma por que eles iriam passar por isso. No versículo 3, ó. Isso eles vos farão, porque não conheceram a mim e não conheceram também o meu Pai. Ó, versículo 2, rapidamente aqui, mais uma vez, a pequena resumida. Jesus, ele foi bem claro, ele foi bem justo de falar para os seus discípulos o que os seus discípulos iam passar. Eles iam expulsar os discípulos de Jesus das sinagogas e até mesmo querer matar os discípulos de Jesus. E Jesus fala aqui no versículo 2 e no versículo 3. Eles iam expulsar a vós das sinagogas e até mesmo querer matar a vós, pensando que estava fazendo serviço para Deus. E no versículo 3, Jesus, ele fala aqui para os seus discípulos: eles vão fazer isso porque não conheceram nem a mim e nem conheceram ao meu Pai. Agora eu venho falar hoje. Eu venho falar para os dias de hoje. Para os dias de hoje.
está até pior. Os verdadeiros crentes, que eu falo, aqueles que se esforçam para santificar, aqueles que se esforçam para viver a palavra de Deus, aqueles que a todo momento reconhecem o seu pecado e conhece a sua miséria. Esses são os verdadeiros cristãos que não aceitam o mundanismo, que não aceitam as coisas deste mundo. Esses são os verdadeiros cristãos. Pela misericórdia, eu venho trazer aqui nesses 2 versículos algo para os dias de hoje. É a mesma coisa. Muitos não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus e não conhecem o Espírito Santo de Deus. Muitos não conhecem, muitos não querem compromisso, muitos não querem abrir o coração verdadeiramente para aceitar as palavras de Jesus Cristo. Aqui no versículo 2, Jesus falando que eles iam ser expulsos da sinagoga e até mesmo alguns queriam matar eles, trazendo para os dias de hoje, bem resumido, trazendo para os dias de hoje, bem resumido, na maioria das igrejas evangélicas brasileiras, que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus e não conhece o Espírito Santo. Quando eu falo conhecer a Deus, quando eu falo conhecer o Espírito Santo, quando eu falo que não conhece a Deus, a Jesus e o Espírito Santo, é porque não abriu o coração, é porque não tem a presença de Deus, porque desde o momento que as igrejas verdadeiramente conhecer a Deus, conhecer a Jesus e conhecer ao Espírito Santo, as igrejas, elas vão ter o prazer, elas vão ter o prazer em santificar, elas vão ter o prazer de pregar a doutrina, elas vão ter o prazer de entregar a vida verdadeiramente para Deus. Mas a maioria das igrejas nos dias de hoje pregam a palavra de Deus e não têm compromisso e não querem compromisso verdadeiro com Deus, não. E aqui no versículo 2, aonde Jesus falou para os seus discípulos, eles vão expulsar vós da sinagoga, eles vão tentar matar a vós, pensando que estão fazendo o serviço para Deus, para o Pai. E eu venho falar algo nos dias de hoje, novamente.
Essas igrejas, eu vou falar dentro da Bíblia Sagrada. É meu dever, é minha obrigação. É que o Espírito Santo colocou em meu coração. Essas igrejas mundanas, que aceita tudo para dentro dela. Deixa as tais igrejas saber que tem um crente que é temente a Deus, que vive a doutrina, para ver se essas igrejas convidam, assim me expresso, aquele que se esforça para fazer a vontade de Deus para ir pregar. De maneira nenhuma. E também tem, dentro das igrejas nos dias de hoje, aquele que quer verdadeiramente um compromisso com Deus e começa a viver a verdadeira palavra de Deus e começa verdadeiramente andar com Jesus Cristo igual os seus discípulos andavam, e começam a pregar a santidade, a santificação. Muitos são mortos espiritualmente. Aqui Jesus, no versículo 2, está falando que eles iam ser expulsos das sinagogas, e até mesmo muitos iam querer matar a eles. E quantas igrejas mundanas nos dias de hoje que tentaram matar, que tentam matar, que tenta matar aquele que se dedica para Deus. Tentam matar espiritualmente, achando que o evangelho radical é exagero, e pensando que o evangelho radical não agrada a Deus. É o que nós estamos vivendo, é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Aqui no caso, Jesus fala: eles vão expulsar vós da sinagoga, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço para Deus. Porque infelizmente as palavras verdadeiras de Jesus Cristo não entraram no coração dos fariseus e não entraram no coração dos judeus. Agora eu venho falar novamente: igrejas mundanas têm se alastrado nos dias de hoje. Igrejas que aceitam o próprio capeta, o próprio demônio lá dentro, mas não aceita a santidade e a santificação. E se tem alguém que, repito, que é um compromisso verdadeiro com Deus,
espiritualmente. Eles tentam matar espiritualmente. Só que no versículo 3 aqui diz: e isso vos farão, porque não conheceram ao meu Pai e nem a mim. Não se escandalize quando eu digo que as igrejas mundanas nos dias de hoje aceita o mundanismo e até mesmo o diabo para dentro de si. Isso é bíblico. O que eu estou falando tem Bíblia para isso. O que eu estou falando está na palavra de Deus. O que eu estou falando, aquele que quer um compromisso com Deus tem a visão espiritual também. Aqui dentro do Evangelho de João, saindo um pouco desta mensagem, eu já volto. Aqui dentro do Evangelho de João, Jesus ensinando e infelizmente os judeus, os fariseus não aceitaram o seu ensinamento. E Jesus disse para eles: vós tem por pai o diabo, e vós quer satisfazer o desejo do pai de vocês. No livro de Apocalipse, as 7 cartas que Jesus ele pediu a João para escrever as 7 igrejas da Ásia. Em algumas cartas de algumas das igrejas, Jesus ele disse o seguinte: mas eu tenho contra vocês que apoiam os que dizem que são judeus, mas não são, mas são do grupo que pertence ao diabo. É apenas 2 referências bem básicas e bem pequena que eu tirei. Agora eu venho falar algo. Vós não quer ser enganado pelo diabo. Vós não quer ser enganado pelas falsas doutrinas. Estude a palavra de Deus. Estude a medita. Pede para o Espírito Santo ensinar para vós todas as coisas. Aqui no versículo 4, Evangelho de João 16:4, diz aqui, mas eu tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso
desde o princípio, porque eu estava com vocês. Versículo 5. E agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Até no versículo 6. Meus irmãos, prestai atenção em algo. Tudo que Jesus, prestai atenção, tudo que Jesus Cristo, Ele passou, tudo que Jesus passou. Jesus, ele foi perseguido infelizmente, pelos fariseus. Ele foi perseguido. Muitas das vezes tentaram apedrejar a Jesus dentro do templo de Salomão, em Jerusalém. E algo aqui que Jesus está falando para os seus discípulos é o seguinte: tudo que Jesus passou, Jesus está falando aqui para os seus discípulos que eles iriam passar também as mesmas perseguições que Jesus passou. Os seus discípulos iriam passar também. Orianda, Sorianda, eu venho falar algo. Sorialabária, Storianda, nos dias de hoje, todos aqueles que estão dispostos a seguir a Jesus Cristo irá passar também por perseguições, por lutas e por aflições. Irão tentar também matar a muitos nos dias de hoje, tanto fisicamente e tanto espiritualmente. Por quê? Porque a palavra de Deus não é para agradar o meu pecado e o meu ego. A palavra de Jesus de Nazaré é contra o meu pecado e é contra o meu ego. A palavra do Senhor é contra o teu pecado e é contra também o teu ego. A palavra de Deus, oh Soriala Pariastorianda, a palavra de Deus não é para agradar o mundo. La Pariastorianda, Kinderebia Surya, decantas
A palavra de Deus, ela não é para agradar o mundo. Ela não é para agradar o mundo. Você que está disposto verdadeiramente andar com Jesus, seguir a Jesus, pregar o evangelho de Jesus, irão sofrer por perseguições. Eu venho falar algo aqui. Para ser servo de Deus, servo de Jesus Cristo, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas é uma honra para o homem, é uma honra para a mulher que se dedica à vida para viver, para sofrer, para o amor de Cristo. Aqui no Evangelho de João 16, até o 6 que eu li, eu volto a falar, é o mesmo que Jesus passou. Ele estava instruindo seus discípulos que os seus discípulos iriam passar também por perseguições. E um detalhe que eu irei falar: infelizmente os judeus, infelizmente os fariseus negaram, não aceitaram a Jesus Cristo. Infelizmente, eles não aceitaram a Jesus. Agora eu venho fazer uma pergunta: porventura não eram eles do templo? Porventura não eram eles da sinagoga? Porventura não eram eles estudiosos das Escrituras? E mesmo assim não aceitaram a verdadeira palavra de Jesus. E imaginai nos dias de hoje se as igrejas mundanas irão aceitar a verdadeira palavra de Jesus Cristo. Todos aqueles que quer verdadeiramente um compromisso com Jesus irão padecer, mas glórias Sorianda, glórias, mas glória a Deus por isso. Irão padecer por perseguições, mas a palavra de Deus está sendo pregada e Satanás está sendo derrotado pelo sangue de Jesus. Versículo 4, já para finalizar, ó. Mas eu tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei que já vos tinha dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque eu estava convosco. Aí no 5 Jesus continua falando: mas agora eu vou para aquele que me enviou. Eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. E no versículo 6, antes
porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Jesus, ele fala aqui para os seus discípulos: eu vou voltar para o Pai, mas vós não perguntaram para mim para onde eu vou. E Jesus, que era Deus aqui na terra e era homem, ele conhecia o coração dos seus discípulos. E Jesus, ele fala para os seus discípulos: mas porque eu disse que eu vou voltar para o Pai, o vosso coração encheu de tristeza. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é tão maravilhoso andar com Jesus. É tão maravilhoso andar com o Espírito Santo. É tão maravilhoso andar com Deus, que quando eu vou trazer para os dias de hoje, que não foi o caso dos discípulos, que quando temos a sensação, quando Deus se cala, temos a sensação, quando oramos e Deus parece que está calado, nós temos uma aflição muito grande. Porque nunca nós vamos, aquele que teve um encontro com Cristo verdadeiramente, nunca irá conformar andar sem Cristo. Ele pode perder tudo. Ele pode perder tudo. Mas se ele não perdeu Jesus Cristo, ele tem tudo. Mas se ele perder a Jesus Cristo, é o homem e é a mulher mais infeliz. Porque nada neste mundo preenche verdadeiramente o coração do homem, a não ser a Deus, Surianda de Cantas, a não ser Jesus, Surianda Labarias, a não ser o Espírito Santo. Nada preenche o coração do homem e o coração da mulher. Olha que interessante aqui no versículo 5 e 6, rapidamente, ó. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Ó, 6, mas antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração, os vossos coração se encheu de tristeza. Oh, Surianda Labarias Turiandas. Meus irmãos, olha só, se for para meditar bem na palavra de Deus, desde quando Jesus ele escolhe os 12 discípulos, mas só aqui no Evangelho de João 16 ele tinha escolhido 12, mas só que infelizmente já não era mais os 12 que estava aqui, era 11, porque Judas já tinha traído Jesus, então Judas já não estava mais aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Surialabarias decanta quinderébias. Se for para nós meditar aqui na palavra, desde quando os 11 discípulos eles começaram a andar com Jesus Cristo,
E se for para nós meditar, se for para nós prestar bastante atenção, nenhum desses discípulos de Jesus, desde quando começaram a andar com Jesus, eles não tiveram nenhum conforto na carne. Eles não tiveram nenhum conforto na carne. Está entendendo? Eles não tiveram nenhum conforto na carne. Aonde eles andavam com Jesus, eles estavam correndo perigo também, como Jesus estava, porque os judeus não aceitavam as palavras de Jesus, uma referência. Já para finalizar, uma referência. Tentaram apedrejar Jesus no templo, e a palavra vem nos afirmar que chega uma mensagem para Jesus que Lázaro estava morto, e a palavra ela vem nos afirmar que dentro do Evangelho de João, que Jesus ele pega e fala para os seus discípulos o seguinte: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertar do sono. Os seus discípulos pegam e falam o seguinte: se ele dorme está salvo, mas Jesus pega e fala o seguinte: nosso amigo Lázaro morreu. E um dos discípulos fala: Senhor, agora há pouco os judeus tentaram te matar, e vós vai retornar para lá. E um dos discípulos pega e fala: vamos junto com o mestre, para que nós também possamos morrer com o mestre. Nenhum discípulo de Jesus teve aqui nessa terra nenhum conforto na carne, mas é tão bom andar com Jesus. Eles tiveram os seus espíritos consolados. É uma pequena referência que eu tirei, mas se fosse para meditar nos 4 evangelhos, os discípulos de Jesus também padeceram por perseguições por andar com Cristo. Para finalizar, e mesmo assim, eles se entristeceram quando Jesus estava falando para ele: eu vou para o Pai, mas porque eu disse isso, vosso coração encheu de tristeza. E assim também é nós. Volto a repetir, quando nós temos a sensação que Jesus se cala quando estamos orando, até pensamos que pecamos contra Jesus, contra o Espírito Santo. Eu, por exemplo, eu fico louco, eu fico desesperado. A vida sem Cristo não tem sentido nenhum. Os seus discípulos, o coração dele encheram de tristeza que eles nem perguntaram para onde que o mestre ia. Eles nem perguntaram. Eu creio que para os discípulos de Cristo tinha acabado tudo. Que é tão bom andar com Jesus, Surianda. É tão bom andar com Cristo. É tão bom, Surianda, Labaias, Surianda. É por isso que eu falo. Aquele que verdadeiramente recebeu Jesus, ele tem o prazer na santidade. Ele tem o prazer na santificação.
Ele tem o prazer de fazer tudo para agradar o Espírito Santo. Sorianda, labariasturianda, labariastérias. Ele tem o prazer de agradar a Cristo. E aqui tem no versículo 6 ao versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-ei. E quando o Consolador vier, está escrito aqui, no versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e do juízo. Quando o Espírito Santo orianda suriana bariastéria, aqui Jesus falando, quando o Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, ele vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus, ele veio aqui, fez justiça, entregou a vida por nós, fez a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade dele para com o homem. E no versículo 10, da justiça, versículo 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, ou seja, Satanás já está julgado, Satanás está condenado, Satanás está vencido, está derrotado pelo sangue de Jesus Cristo. Versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 8. O Espírito Santo é que nos guia. O Espírito Santo é que guia os verdadeiros servos de Deus em toda a sua maneira de viver, seja no vestir, no falar, no andar, no sorrir. É o Espírito Santo da verdade é que guia aquele que quer um compromisso com ele. O Espírito Santo é que ensina todas as coisas para os crentes. É o Espírito Santo que ensina todas as coisas. Quem é guiado pelo Espírito Santo verdadeiramente sabe como se vestir. Quem é guiado pelo Espírito Santo é cheio do temor de Deus. Quem é guiado pelo
Espírito Santo é tudo. É Ele que nos ensinará. Não é o pastor mundano, não é a igreja mundana, não é a igreja liberada, não é a igreja que tolera Jezabel, não é o pastor que torce para time de futebol, não é o pastor que vai na piscina ficar de sunguinha e sem camisa, não é o pastor mundano, mas é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Jesus Cristo não mudou e Ele não mudará. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. A palavra de Deus, ela vem falar: quem não crê em Cristo já está condenado no dia do juízo final, como está escrito aqui no Evangelho de João 16, onde eu estou pregando esta palavra, e no versículo 10, o Consolador ensinará a voz da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe, o capeta, Satanás já está derrotado. No dia do juízo final, Jesus, ele virá totalmente diferente. Decanta surianda labarestúria. Bem-aventurado aquele que deu ouvido verdadeiramente ao Espírito Santo. Aleluias! Receba esta palavra, surianda. Decantas quinerebia surianda labarestérias. Amanhã, quarta-feira, a poderosa campanha Deus das Causas Impossíveis, com o pastor Davi Miranda, Avenida Angel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a poucos minutos da estação do metrô Dom Pedro II, e a 800 metros da estação da Praça da Sé, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, duas concentrações. A primeira é das 10 horas, das 9 horas até o meio-dia. A segunda é das 14 até as 16 horas. Amanhã, a poderosa concentração Deus nas Causas Impossíveis. Abaixe no seu celular, tablet, computador, o aplicativo, e ouça o que Deus está operando para a glória de Jesus nas campanhas da Igreja Pentecostal. Santificação no Senhor. Meus amados irmãos, medita nesta palavra, medita. Evangelho de João 16 até o 11 que eu li. Meditai nesta palavra. Muitos expulsarão vós das sinagogas, porque a palavra de Deus não entra no coração de muitos. Muitos tentarão matar os verdadeiros crentes, tanto fisicamente, tanto espiritualmente, por anunciar a verdadeira palavra de Deus. Medita, que Deus vos abençoe. Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele venceu. Satanás está derrotado. Em nome de Jesus Cristo.
Amados irmãos de YouTube do Facebook, que Jesus vos abençoe, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.